Bom estar aqui para a gente compartilhar a palavra. Vá abrindo a sua Bíblia em Atos 2, texto extremamente conhecido e clássico. O espírito da conversa que teremos aqui nessa noite vai ser nesse texto. Não será uma pregação expositiva como eu costumo fazer, mas o espírito, as citações, a atmosfera do que a gente vai conversar acontece dentro desse espírito de Atos 2, a partir do verso 42 até o verso 47. O tema da nossa mensagem é comunhão, a chave para o uns aos outros bíblico. Comunhão, a chave para o uns aos outros bíblico. Por que uns aos outros bíblico? Porque certamente você deve saber como eu que o lance do uns aos outros, o lance do relacionamento, do ajuntamento, ele acontece em diversos âmbitos sociais. Ontem eu saí daqui da igreja por volta de meia-noite e pouco, a gente teve uma programação muito bacana dos casais. Alguém estava aí? Gostaram? Muito bom, obrigado pela presença de todos. E indo para casa, sabadão, passei por alguns bairros. Em vários bairros que eu passei, tinha ali um barzinho de esquina com uma galera. E a galera tava feliz, hein, Xuxa? A galera tava feliz, mano. Um som tocando, e foram vários sons que eu passei. Eu passei num som um pouco mais eletrônico, foram vários. Passei num som mais nordestino, mas uma coisa era comum, a galera tava feliz. Parecia estar feliz. De vez em quando eu frequento a Vila Belmiro. E nos raros momentos em que o Santos faz um gol, ultimamente... em que o Santos faz um gol, isso gera uma alegria em quem está ali esperando ansiosamente por esse momento. E sem se conhecer, o cara do lado vem, te abraça, e a gente se abraça, e daqui a pouco ele já está xingando também, e você precisa não xingar, obviamente. Mas gera uma conexão social, gera uma alegria, o momento gera aquela alegria. Talvez no seu trabalho ali, no momento de descontração, de café e tal, você também tenha aquele ambiente gostoso de estar, gostoso de chegar. Algumas pessoas gostam do local onde trabalham. Temos alguma dessas aqui ou não, que gosta de onde trabalha? Olha que maravilha. Muito bom, algumas gostam. E aí você chega, você tem aquele ambiente gostoso, gera uma certa conexão social, alguns assuntos que são compatíveis, e aquele momento é um momento alegre, é um momento de certa felicidade. Mas a questão é, a comunhão da igreja, ela pode ser comparada com esse tipo de ajuntamento? Será que o simples fato de estarmos juntos, com alguma conexão social, cultural, profissional e etc., será que isso é comunhão? Será que termos pequenas coisas em comum e nos juntarmos para conversar a respeito delas, será que nós estamos tendo um momento de comunhão? É o que a gente vai conversar hoje à noite, e a gente vai estabelecer algumas coisas, porque a comunhão ela precisa ser estabelecida em algo. A comunhão tem alguns fundamentos, porque senão ela pode se tornar uma comunhão disfuncional. Ela pode gerar desejos e expectativas que pessoa nenhuma pode suprir quando nós temos uma comunhão disfuncional. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Estamos vivendo aí, nesses últimos domingos, uma série de mensagens na qual temos exposto aqui, domingo após domingo, as ênfases da Comunidade Batista da Paz. Há 3 domingos atrás, se eu não me engano, o Neto veio e deixou bem claro que a adoração não se limita a um momento de canções, a um momento de louvor intenso e tal, como a gente gosta aqui. Não, a adoração ela é um estilo de vida, ou seja, eu posso adorar enquanto eu trabalho, eu posso adorar enquanto eu lavo louça, os homens adoram essa hora, mas a nossa vida, ela pode ser uma vida que tem em si o estilo de adoração. Por quê? Porque aquele que deseja glorificar a Deus em tudo o que faz, esse é um adorador. Domingo depois,
O Vitor veio aqui e deixou claro para a gente que discipulado ele não se trata de um departamento da igreja ou de um programa que a igreja estabelece e segue, mas o discipulado é um mandamento bíblico, o discipulado é uma ordem, é um mandamento de Jesus para as nossas vidas. E ele pode ser vivido dentro de várias plataformas, na IBM, por exemplo, nas células, em encontros, em ministérios, porque nós acreditamos que onde existe o ensino bíblico, onde existe alguém apontando para o caminho de Jesus e te conduzindo nesse caminho, existe também um processo de discipulado. Não é porque hoje a igreja não vive um modelo fechado, como nós vivemos há algum tempo atrás, do discipulado 1 a 1, que essa igreja não vive discipulado. Sim, o discipulado é um mandamento para todos nós. Então nós estamos em processo de discipulado. Amém? E é óbvio, é papel da igreja estabelecer, formar e criar métodos que facilitem esses processos, e fiquem tranquilos porque a liderança da igreja tem pensado nesse sentido. E aí o Fábio, semana passada, veio e deixou claro para nós que o serviço ele precisa ter uma mentalidade. Ele não precisa ser feito de maneira pragmática, ele não precisa ser feito de maneira obrigatória, mas ele tem que ser feito de um coração que entendeu que o cristianismo é sobre dar e não sobre receber. E essa é a mentalidade do servo redentivo, aquele que entende que já recebeu. Então, portanto, agora lhe cabe dar e devolver e abençoar, porque ele já se sente agraciado pela graça redentora de Jesus. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre comunhão. Esse é o nosso papo. A igreja que se direciona por ênfases, ela tem trabalho, mas ela deve dedicar a sua energia, ela deve dedicar os seus impulsos, ela deve impulsionar os seus membros, ela deve facilitar oportunidades de que todas essas ênfases sejam vividas. Porque, apesar de dar trabalho, da gente preparar mensagens temáticas, da gente se reunir para conversar a respeito do que a gente vai fazer, quando nós temos uma ênfase, quando nós temos um caminho, é muito mais difícil de nós nos perdermos no caminho. Afinal de contas, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Mas quando nós temos ênfase, quando nós temos um propósito, nós não somos mais um grupo que se reúne apenas. Nós somos discípulos que têm um propósito em comum. Fazer discípulos para a glória de Deus, discípulos frutíferos, multiplicadores. Esse é o propósito da sua igreja. Esse é o convite que nós fazemos para você. Nosso convite não é que você esteja aqui domingo após domingo, sentado, consumindo uma música, consumindo uma palestra. Esse não é o nosso desejo. Nosso desejo é que você se torne um discípulo. Aquele que fala das coisas que ouve, aquele que fala das coisas que vê, aquele que fala das coisas que vive. Esse é o convite para o membro da comunidade Batista da Paz. Para quem não sabe, a CBP nasceu na sala de uma casa. Deixa eu ver se temos imagens. Temos imagens? Temos imagens. Então a CBP nasceu na sala de uma casa. Ali você vê o JH sendo representado pelo Vitor. Não, é o JH mesmo ali. Ali você vê o JH nos primórdios da comunidade Batista da Paz. Na sala de uma casa. A casa do JH e a casa da Marli. Essas foram as primeiras reuniões. Então a gente precisa entender que a CBP, ela nasce com um DNA de comunhão. A CBP, ela nasce menos institucionalizada. A CBP nasce na comunhão do lar, na comunhão da sala, na comunhão do alimento, na comunhão da mesa. Isso é tão importante para o JH que ele fala o seguinte. Vamos ver o que o JH fala. Rec, me ajuda. Olha aí, ó, a citação do JH. A igreja sem comunhão é a igreja muito formal. É uma igreja sem integração, sem relacionamento, muito institucionalizada, mas pouco orgânica. Quando uma igreja nasce numa casa, alguns aspectos da comunhão são mais presentes. Porque nós precisamos lembrar que o contexto do texto que vamos ler daqui a pouco é um contexto de reuniões em casas.
igrejas reunidas em casas. Para você ter uma ideia, os primeiros templos foram construídos cerca de 200 anos depois, ou 300, se não me engano, acho que 300 até. Então as reuniões eram feitas dentro de casas, no contexto da sala, da comida, do bate-papo, da coisa mais íntima. E a CBP nasce com esse DNA. Ela nasce então com o intuito de ser uma igreja que tenha comunhão, que seja menos formal, que os relacionamentos sejam mais orgânicos, que a coisa aconteça de maneira mais natural, que a coisa aconteça de forma que nós possamos gerar vida na vida da outra pessoa. Mas o que é a comunhão então? Já que o nosso ajuntamento, ele não é ou não pode ser caracterizado da mesma maneira que um ajuntamento social por qualquer outro motivo que esteja reunido. Quais são as diferenças? O que diferencia um ajuntamento normal da comunhão da igreja? Já que em alguns momentos nós podemos perceber engajamento em outros locais. Já que em alguns momentos nós podemos perceber alegria em outros locais. Já que em alguns momentos nós podemos verificar mobilização em outros lugares. Ajuda social. O que caracteriza a comunhão? O que é a comunhão? O que é a comunhão na Bíblia? Como nós podemos fundamentar comunhão? Como nós podemos praticar a comunhão na comunidade Batista da Paz? Vamos para Atos 2? Sua Bíblia já está aberta aí? Atos 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tivesse necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Posso orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por esse tempo. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pedimos que ela seja aplicada ao nosso coração de maneira santa e verdadeira. E que o Senhor nos provoque, Deus, a estabelecermos a nossa comunhão realmente naquilo que ela precisa ser estabelecida. Que é sempre o Senhor, a Tua palavra e o Teu lindo e gracioso Evangelho. Nós louvamos o Teu nome. Amém. Glória a Deus. Sendo assim, de uma maneira bem prática, extremamente prática, simples, e porque eu pretendo ser rápido, o que é a comunhão na Bíblia? Na Bíblia, quando nós encontramos comunhão, nós vemos dois aspectos da comunhão. O primeiro aspecto da comunhão é aquela comunhão que é de Deus para o ser humano. E o segundo aspecto da comunhão é a comunhão que acontece entre os membros de uma comunidade de fé. Dessa maneira, eu posso dizer, de uma maneira ilustrada, que existem dois eixos da fé. E eu queria simbolizar com essa cruz, Suelen, por favor. Nós temos dois eixos. Existe um eixo vertical, que é a comunhão com Deus, e existe um eixo na horizontal, que é a comunhão com a igreja, ou a comunhão entre os membros da igreja. E dentro desse aspecto dos eixos em que eu digo, a comunhão vertical, ela é com Deus, porque nós fomos criados por um Deus que desejou se relacionar conosco. Nós fomos criados para ter comunhão com Ele. Isso nós podemos ver nos primeiros relatos do livro de Gênesis. Ele nos amou primeiro. Deus cria, Deus visita, Deus ama. Pode colocar a Suelen, por gentileza, 1 João 4, do 19 ao 21. Vamos ver esse texto que ele apenas deixa claro que Deus nos amou primeiro e ele também aborda alguma coisa sobre a comunhão. 1 João 4, do 19 ao 21.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pode passar? Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Nesse texto nós podemos ver as duas comunhões. O Deus que nos ama de maneira vertical, essa comunhão que Ele mesmo estabeleceu conosco através da sua graça, e o seu mandamento e a sua constatação de que um verdadeiro discípulo, alguém que ama a Deus, necessariamente precisa também demonstrar e viver amor pelo seu irmão. Nós vemos aqui essa comunhão com dois eixos. Sendo assim, a comunhão com Deus, ela exige alguns aspectos, e por isso ela se diferencia, e ela começa agora a se diferenciar de tudo aquilo que a gente vê em outros meios sociais. A comunhão com Deus, ela exige intimidade. Ela é pessoal. Ela não pode ser vivida de maneira por tabela. Você precisa ter comunhão com Deus de maneira íntima e pessoal. Ele descia no paraíso na viração do dia e Ele conversava com a sua criação. Ela precisa ser pessoal. Mas ela também precisa ser amorosa, ela é amorosa. Porque Ele cria, Ele dá, olha, tá todos esses bichos aqui agora para você dar um nome, dá um nomezinho que você quiser, e o cara acertou. Porque, cara, quando você olha para o leão tem muita cara de leão, velho. O cara acertou. Ele acertou. Por amor, ele percebe, olha, não é bom que você fique sozinho. E ele presenteia o homem com aquela mulher, e de tal forma que ele acorda e fala: uau, essa é osso dos meus ossos. Obrigado, papai. E ela também necessita de obediência. Vocês estão felizes? Vocês estão bem aí? Então tá bom, vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem isso, isso e isso, está tudo liberado. Agora, exatamente isso vocês precisam obedecer. 3 aspectos importantes exigidos por Deus na nossa comunhão com Ele. Intimidade, ela é pessoal, ela é íntima, ela é intransferível. Eu não tem quem possa ter comunhão com Deus no meu lugar. Eu preciso ter comunhão com o Pai. Ela é amorosa. Ela envolve um relacionamento de alguém que se debruçou na sua divindade. Para mim e para você. E só eu e você sabemos como nós somos. E esse Deus, Ele se debruça. Eu quero me relacionar contigo. Ele nos amou primeiro. E ela exige de nós obediência. De tal forma que quando os nossos irmãos primitivos ou primários, eles pecam, nós temos esse vínculo da comunhão direta estabelecido sobre nós por conta da queda, por conta do pecado, que ali entra nas nossas vidas, e eu costumo brincar que depois daquilo todos nós já nascemos com esse chip pecaminoso. E esse chip só pode ser substituído e trocado pelo sangue precioso de Jesus, que reestabelece essa comunhão, rasgando o véu do templo de alto a baixo e dizendo: vocês podem vir a mim novamente sem que ninguém precise intermediar esse contato entre nós. A comunhão com Deus, então, ela é baseada no amor, porque Deus amou o mundo, Ele dá. É por conta desse amor que nós temos comunhão com Deus, porque Ele nos amou. Ele se curvou na sua divindade e Ele nos trouxe para perto. Mas para isso, ela é baseada também no perdão. 1 João 1,9: se vocês confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar vocês. Mas Ele também alerta que essa comunhão é baseada na graça divina em Efésios 2,8.
para que todos nós saibamos que não temos nada a ver com essa graça que recebemos. Ela é um presente totalmente imerecido de Deus e é um fundamento inegociável da nossa comunhão com Ele. E estou falando da comunhão vertical, o meu contato com o Pai. Então, a nossa comunhão ela tem esses aspectos: amor de Deus, o perdão de Deus e a graça divina sobre as nossas vidas. A comunhão horizontal, então, é aquela que acontece entre nós. Mas ela também precisa ter uma centralidade. Recentemente, o pastor Emanuel celebrou a ceia. E nós todos, como uma família, erguíamos um nome e simbolicamente dizíamos: estamos reunidos e comungamos da mesma fé do Filho de Deus que encarnou, morreu por nós, ressuscitou, o seu sangue cobriu a nossa multidão de pecados e por isso hoje nós temos contato com Ele. Amém? A comunhão horizontal ela tem uma centralidade. Ela é baseada em uma pessoa, nós nos reunimos por ela, nós nos reunimos através dela, nós nos reunimos pela misericórdia dela. Esse é um aspecto muito importante dessa comunhão que estou chamando de horizontal. Ela é uma das características que diferencia a nossa comunhão de qualquer ajuntamento social. A comunhão entre os cristãos, ela tem a necessidade de envolver a partilha de experiências espirituais. Ela é centralizada na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus transforma as nossas vidas. Nós temos que partilhar dessa transformação enquanto estamos nessa comunhão com a igreja. Ela precisa ter um encorajamento mútuo. Ela precisa viver momentos em que nós nos alegramos com aqueles que estão alegres, mas nós também choramos com aqueles que choram. É preciso que nesse ambiente de comunhão vertical, nós tenhamos essa mentalidade redentiva e abracemos os nossos irmãos muito mais com o desejo de encorajar, de abençoar, de ser alguém que edifica a vida do nosso irmão. Sendo assim, ela também precisa ter um caráter de serviço. Precisamos servir uns aos outros. Não existe a menor maneira dessa comunhão vertical acontecer se nas nossas mentes não tiver o desejo de vivermos a mutualidade. Não existe. Sem o desejo de ser bênção, de o que eu posso te oferecer, como eu posso te servir, como eu posso ser bênção na sua vida, o que eu tenho que você não tem, e assim nós podemos nos abençoar mutuamente. Sem o eixo vertical, a comunhão horizontal, ela se torna disfuncional. Ela não funciona direito. Da mesma forma que uma cruz, ela precisa de uma viga fundamentada em um solo de resistência para que ela permaneça em pé, nós precisamos sustentar a nossa comunhão dessa forma, porque a viga horizontal, ela não pode flutuar no ar sem que ela esteja presa numa viga vertical. Quando nós tentamos viver isso de maneira sem fundamento dessa comunhão que estou chamando de vertical, nós vivemos uma comunhão disfuncional, porque nós temos a tendência de querer dos nossos irmãos coisas que eles não podem nos dar. Porque o perdão, o amor e a graça, eles são atributos que Deus compartilha conosco. Meu irmão pode ser amoroso comigo? Pode. Mas o seu irmão é tão pecador e tão falível quanto você. A minha esposa pode me perdoar? Pode ser misericordiosa comigo? Pode. Mas ela não é esse anjinho que vocês estão vendo aqui. Estou brincando, pessoal. Mas ela é uma mulher, ela tem particularidades, ela tem os seus valores, ela tem coisas que para ela são inestimáveis. Então, eu não posso exigir uma misericórdia
plena de alguém que é tão pecador quanto eu. Todas as vezes que nós queremos correr para essa comunhão horizontal, sem primeiro estarmos fundamentados na nossa comunhão vertical, nós temos um grande risco de sermos pessoas decepcionadas com outras. Sabe por quê? Porque pessoas decepcionam pessoas. E da mesma maneira tão linda, pessoas abençoam pessoas. Sabe por que eu não decepcionei você ainda? Porque a gente anda pouco junto. Porque se a gente andar mais perto, fatalmente, nós nos decepcionaremos. Escutou o que o pastor Márcio falou? Nós somos pessoas, todos nós. Então, essa comunhão que algumas pessoas querem viver, esse abraço da igreja, essa igreja que serve de maneira incessante, essa igreja que é excelente em tudo aquilo que faz. Nós podemos buscar isso? Sim, podemos. Mas antes disso, ela precisa ser uma igreja que busca a presença de Deus. E essa igreja, eu não estou falando das quatro paredes, eu estou falando de mim e de você. Muitas pessoas se machucam com outras porque estão querendo coisas de outras pessoas que só Deus pode dar. E certamente você nunca será satisfeito por pessoas. Certamente alguns buracos da sua alma, algumas carências, só serão supridas por Deus. E nesse processo, Deus usa pessoas para te abençoar. Isso é rico, isso é lindo, isso demonstra a graça de Deus que existe na comunhão. Porque pessoas caídas, pessoas sujas, que foram lavadas pela graça, mas que ainda lutam contra esse chip de carnalidade, elas abençoam e elas carregam a mão de Deus também para curar. Mas quando que isso passa a ser uma realidade mais latente e constante? Quando nós buscamos em primeiro lugar a comunhão com o nosso Deus. Essa verticalidade que nos prepara para a horizontalidade. Porque alguém que está satisfeito e que está preenchido em Deus, sai de casa para abençoar. Alguém que está satisfeito e preenchido em Deus, vem para o culto para celebrar. Então aquela mentalidade de escassez, aquela mentalidade de necessidade, aquela mentalidade apenas de sugar dos outros, é substituída por uma mentalidade de gratidão. É substituída por uma mentalidade na qual eu me disponho mais a abençoar as vidas e exigir menos delas. Mas essa realidade, ela depende da minha e da sua vida, vivendo uma comunhão vertical com o dono das nossas almas e nos preparando para sermos bênção quando estivermos pregados na cruz, vivendo uma comunhão horizontal. Tem uma frase de John Wesley que ela faz esse contraste, porque mesmo a gente não podendo confiar e depender das pessoas para viver uma comunhão plena, muito obrigado, meu querido. Obrigadão. Nós não temos como viver o Evangelho sem que ele seja vivido na comunidade. Olha essa frase linda de John Wesley que eu puxei de uma matéria sobre comunhão no site Ultimato. Transformar o cristianismo em uma religião solitária é destruí-lo. Jesus poderia ter escolhido qualquer método. O tempo, a história, o mundo está nas suas mãos. Jesus poderia ter esperado a imprensa, que apareceu depois com Gutenberg, os professores sabem melhor do que eu. Poderia ter esperado. A coisa teria fluído muito mais rápido. Jesus, se quisesse ganhar menos tempo ainda, poderia ter esperado o advento da internet. E o evangelho ser divulgado nos grupos, na internet, com fotos. Cara, olha o vídeo, mano, de Jesus curando o cego, velho. Viralizaria. Meu, olha Pedro na Porta Formosa, mano, joga no grupo lá que os caras vão vibrar. Mas Jesus escolheu 12 caras imperfeitos
para primeiro se relacionarem com Ele. E depois, através do seu relacionamento, Jesus chega para esses caras e fala: está vendo esse relacionamento que vocês estão tendo aí de amor mútuo? É assim que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Então Jesus diz que o mundo vai começar a saber da existência de um reino, de uma palavra viva e transformadora, quando um grupo de pessoas imperfeitas, falhas e fracas estão se amando e vivendo uma mutualidade que nós encontramos nesse texto. Mas entenda o impacto da verticalidade que eles tinham. Eles tinham uma urgência de pregar a respeito das coisas que eles viram e ouviram. Aquilo pulsava em seus corações. Eles eram testemunhas. Uma testemunha, ela apenas não ensina num quadro, numa lousa ou num púlpito, mas uma testemunha é alguém que viveu e, portanto, ela exala o fruto dessa vida íntima e vertical com o seu Deus. A igreja primitiva, ela mostra pra gente, esse grupo mostra pra gente como eles viveram isso, porque eles estão nesse contexto de casa, de mutualidade. Eles não estão no templo. Esse templo que o texto cita aqui no texto que nós lemos, ainda é o templo de Jerusalém, é o templo judaico. Muitos novos convertidos ainda frequentavam o templo. Nós não estamos falando de igreja evangélica, nós estamos falando do templo judaico. Mas eles viviam nas casas, na oração. Tudo lhes era comum. Como que nós podemos, de alguma maneira prática, viver isso e observar essas doutrinas que eram vividas na igreja primitiva? No texto que nós lemos, fica bem claro que existia alguns aspectos inegociáveis dentro dessa comunidade. O primeiro aspecto é que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos e na oração. A nossa comunhão, ela precisa ser mantida, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser ensinada, cultivada a permanecer na doutrina dos apóstolos. Veja que enquanto a igreja estava junto, vivendo essa comunhão vertical, os apóstolos diziam: olha, nós estamos aqui agora na mutualidade, mas nós precisamos apontar para Jesus. Olha, Jesus, vamos orar, vamos permanecer com Ele. Então esses momentos de comunhão, eles apontavam para a cruz, porque a doutrina dos apóstolos consistia no Evangelho, consistia na palavra de Deus. Então esses momentos juntos, na verticalidade apontavam, na horizontalidade apontavam para a verticalidade. Então alguém lá no meio gritava: gente, que bom que a gente está aqui, que legal. Estou falando muito rápido, maninho? Beleza. O JH pediu para eu falar um pouco mais dentro. Estou tentando, mas às vezes empolga. Esses momentos então, olha, nós estamos aqui, está tudo legal, está gostoso, a gente tem pão, a gente tem aqui bebida, mas vamos fazer o seguinte, vamos lembrar do porquê que nós estamos aqui? Vamos lembrar o porquê que hoje o nosso coração transborda em alegria, de tal maneira que nós trazemos aquilo que temos e partilhamos. Nós temos uma urgência de ser bênção na vida uns dos outros, porque a bênção que nós recebemos é incomparavelmente maior com um terreno, com uma propriedade ou com qualquer outra coisa que certamente será corrompida pela ação do tempo, como nós cantamos uma música hoje. A doutrina dos apóstolos era um elemento vivo dentro da comunhão da igreja. A gente precisa permanecer alerta com os nossos momentos de comunhão. Porque algumas vezes nós limitamos o nosso período de ensino bíblico ou de gratidão por aquilo que Deus fez nas nossas vidas em momentos específicos de ensino ou de reuniões. Isso precisa exalar. Nós precisamos ser constantemente contagiados pela morte de Cristo e pelo presente que ela é para nós. Essa comunhão, ela estava estabelecida na partilha e na generosidade. Tudo em comum. Eles vendiam
as suas propriedades. Essa prática, os comentaristas dizem que ela permaneceu um pouco mais restrita ao primeiro século. Vender tudo. Eles tinham uma urgência, eles achavam que Jesus ia voltar amanhã. Isso gerava essa urgência de ser bênção e de viver com intensidade aquilo que eles acreditavam. E não é porque a história chegou até nós que essa generosidade precisa ser tirada do nosso meio, que essa partilha precisa ser excluída das práticas das nossas vidas. Pelo contrário. Na verdade, hoje a gente tem tão pouco tempo para estar com os outros e para partilhar, porque a gente está tão perdido nas nossas próprias coisas, tão focados nos nossos próprios objetivos, no nosso curso, na nossa pós, na nossa promoção, na nossa atividade física, nas nossas redes sociais. Mas tudo era comum. Havia espaço para generosidade. E eles também viviam uma vida de adoração em comunidade. Diariamente, eles partiam o pão. Diariamente, eles estavam no templo. Diariamente, eles tinham ações de graças em conjunto e adoravam junto. Sabe, esse lance do todos, ele mexe comigo, porque, como o pastor Márcio fala de vez em quando, todos, no grego, é todos mesmo, né, pastor? E quando a Bíblia fala desse todos, ela está falando de uma comunidade de pessoas como nós. Tanto que se você virar algumas páginas, você vai encontrar a história de Ananias e Safira, que foram corrompidos dentro dessa comunidade. Mas esse lance do todos me empolga porque quando a gente pensa em todos, a gente pensa num espírito de unidade, a gente pensa num espírito onde não há tanto antagonismo, onde não há uma torcida contra. Pelo contrário, onde está todo mundo focado em ser bênção na vida um do outro. Pensa como é esse ambiente. Pensa o ambiente que nós podemos gerar quando nós entrarmos pelaquela porta, ou na porta das nossas células, ou na porta das nossas casas, qualquer que seja, quando nós entrarmos com esse espírito. Eu estou aqui para ser bênção. Eu estou aqui para abençoar a tua vida hoje. E você nem precisa falar isso, mas melhor do que falar é fazer. Só que a gente deixa passar essas coisas. Várias coisas fizeram com que nós mudássemos o nosso estilo de vida. A pandemia é uma delas, por exemplo, que fez com que a gente passasse a receber pouca gente em casa, e eu creio que isso mudou alguma coisa dentro de nós, mas nós precisamos resgatar. Quanto tempo faz que você não convida alguém para jantar com você, para almoçar? Cara, isso é tão simples, cara. Você não vai comer de qualquer jeito? Não precisa fazer um banquete para ninguém não, cara. É tão gostoso comer arroz, feijão e ovo junto com alguém que você gosta, velho. Sim ou não? Quem gosta de ovo, obviamente, né? Frito com a gema mole. É bom demais, cara. Na simplicidade, construir laços que transcendem as quatro paredes da igreja. Como a gente pode viver isso na CBP? Como a gente dá a oportunidade de que você viva isso na comunidade Batista da Paz? Nós temos alguma delas e hoje temos trabalhado com as células, que são pequenos grupos. Nós trabalhamos com os ministérios, nós trabalhamos com a EBM, que são pequenos grupos, onde você tem a oportunidade, por conta de ser pequeno, de viver essa mutualidade de uma maneira mais palpável, o que nós não podemos fazer nesse momento aqui agora. Tem uma frase de Rick Warren, que o Rec vai colocar para nós, da campanha que nós fizemos, que ele diz o seguinte: quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Quanto menor o grupo, menor, para que nós possamos olhar no olho uns dos outros, para que nós possamos saber das carências, saber das necessidades, exercitar a generosidade, exercitar a oração mútua, exercitar o apoio, o incentivo emocional.
Contribuindo com essa frase, tem uma outra frase do JH que fala um pouco melhor como eram as reuniões no começo da igreja. Sim, o fato de sermos um pequeno grupo reunido na sala de casa, de modo bem informal, facilitou a nossa comunhão e interação. Conversávamos muito, trocávamos ideias, fazíamos coisas juntos. Fim de culto rolava uma refeição comunitária. Pizza com Guaraná Antártica e Coca-Cola, ou, na pior das hipóteses, pipoca com refrigerante. Coisas que não podem ser exercitadas no final de um culto. Coisas que não podem ser feitas numa grande reunião. Mas coisas que você pode fazer quando acabar esse culto. Pegar mais 2, vamos para casa comer pipoca? Vamos para casa comer pipoca. Vamos agradecer pelo que Deus tem feito. Vamos fazer um momento de oração pela nossa semana, quando a gente acabar de bater o nosso papo. Deus, obrigado porque nós estamos aqui pelo vínculo do Espírito Santo. Pai, obrigado porque existiu uma palavra que transformou as nossas vidas. Obrigado por essa pipoca ou por esse ovo frito com a gema mole. Simplicidade. Menos antagonismo e mais mutualidade. Menos torcida contra e mais dar as mãos e vamos avançar nesse negócio junto. Às vezes, Valnei, a gente está passando por um problema sério, grave, e a gente não tem nem resposta para aquela parada. Mas na mutualidade de trocar uma ideia com alguém que tenha a comunhão vertical como centro da sua vida, apareceu a solução. Ou mais do que isso, a paz reinou em meu coração. Isso já aconteceu com você? Num bate-papo com alguém? Numa pessoa, num homem, numa mulher de Deus, e de repente você sai dali animado, encorajado, e de repente aquele leão que você saiu para enfrentar, continua sendo um leão, mas você tem coragem para enfrentá-lo. E nem que você volte arranhado, mas você tem coragem. Vida de mutualidade, vida de célula, vida de EBM, vida de ministério, vida de partilha junto. É possível viver nesses pequenos grupos, nas células, nos ministérios, na UDF, nas salas pequenas de UDF. Cara, como é bom você fazer o homem ao máximo, quanta coisa você ouve, como você é encorajado dentro daquela sala. É possível nesses grupos exercitarmos e ficarmos arraigados na doutrina dos apóstolos, já que ela é um elemento essencial da comunhão? Sim, é possível. Esses ambientes de pequenos grupos, eles são propícios para o estudo da palavra de Deus. Nele nós podemos ter discussões mais íntimas, nós podemos interromper e fazer perguntas, nós podemos receber orientação daquele que lidera a reunião. E se ele não tiver, ele vai correr atrás e vai trazer essa orientação para você. Porque nós precisamos viver a mutualidade. É possível viver a comunhão na partilha e a generosidade nos grupos pequenos? Sim, é possível. É na reunião de grupo pequeno que a gente fica sabendo melhor a respeito das necessidades que nossos irmãos vivem. Existem coisas, como hoje de manhã nós tivemos uma reunião com os líderes de célula, e alguns líderes compartilhavam algumas coisas que o pastor Márcio jamais vai ouvir, mas que o líder de célula ouviu. Cara, que bom que eu pertenço a essa célula e ela me socorreu. Vocês sabem disso, vocês que estão inseridos em célula. Existem coisas que não vão chegar aqui, mas o reino é assim, o reino ele expande, o reino ele precisa frutificar. É possível que nós tenhamos esse momento de partilha dentro das nossas reuniões? Ela é feita para isso. Se na sua célula não está tendo partilha, líder, já fica a chamada de atenção para você agora. Não é lugar de pregação, é lugar de partilha. É lugar da palavra de Deus ser falada por todos, e dúvidas, e questionamentos, e o que eu penso, o que você pensa. Vamos ver se é isso mesmo que a palavra diz. Ambiente de célula, de grupos, de salas. E nesses grupos pequenos, quantos atos de generosidade nós observamos? Hoje nós não vendemos tudo o que temos, mas é tão lindo você ouvir histórias de pessoas que socorreram,
outras pessoas. De pessoas que estavam desamparadas e de repente a célula chega com apoio, com compras. Ou de pessoas que estão hospitalizadas e a célula faz uma reunião na porta da casa dela, à distância, e canta junto. Ou aquela que está sem poder vir na igreja há muito tempo porque fez uma cirurgia e a igreja vai até a sua casa. É possível ser vivido isso nesses ambientes que são proporcionados pela igreja. Ambientes de pequenos grupos, ambientes de ministérios, ambiente de células. A comunhão na adoração e na vida em comunidade. É dessa maneira que a gente pode viver tudo isso que nós falamos. Tem uma frase de John Stott, deixa ela aparecer ali, que nos confirma que é impossível viver algumas coisas sem a presença da comunhão, sem a presença da mutualidade, sem a presença de vivermos juntos uns com os outros. Ele diz: depois de experimentar os prazeres de uma vida em comunhão, ninguém vai querer se privar disso. E é claro que John Stott ele está falando de uma comunhão que ela é centralizada de maneira vertical. Porque é só essa comunhão que pode ser uma comunhão não abusiva, não disfuncional, mas uma comunhão que é bênção na vida de todos aqueles que participam. Eu vou parar por aqui. Acho que deu. Você pode ficar de pé? Em se tratando de comunhão, então, de maneira muito prática, na Bíblia nós encontramos a comunhão de um Deus que se curva e que busca ter comunhão com a sua criação. E a Bíblia também deixa claro e impacta as nossas vidas com uma comunhão entre os irmãos. Uma comunhão que é muito clara, que tem aspectos pessoais de fé, contudo é vivida na coletividade. E quando essa coletividade é vivida arraigada na comunhão com Deus, nós criamos um ambiente de comunhão frutífera. Nós criamos um ambiente de uma comunhão que não é disfuncional. Nós criamos um ambiente de uma comunhão em que pessoas não exigem de pessoas, mas pessoas estão dispostas a abençoar pessoas. Pessoas estão dispostas a perdoar pessoas. Pessoas estão dispostas a entender a falibilidade de pessoas. Pessoas estão dispostas a entender que os recursos de pessoas são esgotáveis. Pessoas cansam. Pessoas têm dias que não estão legal por conta de problemas, simplesmente por problemas hormonais. Você já acordou num dia que você não estava muito legal. Mas quando nós vivemos num ambiente em que essa comunhão vertical é o combustível, é o alicerce, é a viga que sustenta a nossa comunhão, nós sairemos da nossa casa prontos para ser bênção na vida dos nossos irmãos. E é na simplicidade. Olha para o lado aí e diz assim: irmão, qualquer dia você vai comer um ovo lá em casa. Queridos, e é lógico que se você tiver a sua comunhão centrada na verticalidade, você vai me chamar para comer um churrasco. Seja bênção. Busque ser bênção. E você não vai poder ser bênção buscando suprir as suas necessidades na vida de outros irmãos. Você vai poder ser bênção buscando a centralidade da sua vida na presença de um Deus que é inesgotável em todos os seus atributos.